E aí galera, bom dia. Tiveram muitos questionamentos desse barquinho aqui, do Seahawk 2 da Intex. Hoje em dia ele é comercializado pelo nome Mariner 3, também da Intex, né? Então eu vou gravar esse vídeo aqui para explicar tudo já no vídeo, para todo mundo entender como que é a história desse barquinho aí. Bom, esse barquinho eu comprei ele faz muito tempo mesmo. Só aí você pode ir lá para 2008, né, 2010, até antes, 2009, por aí. Comprei no Walmart, né? Na época eu paguei, eu não lembro exatamente, mas foi entre 350 e 450 reais. Eu acho que foi no meio termo, acho que foi uns 400 que foi pago na época, né? Hoje esse barco aqui no Brasil, eu dei uma pesquisada, ele varia aí entre 1.800, 1.600, né? Tá bem salgado o preço. Em dólar, né, para fora, vai estar bem mais em conta. O problema é conseguir trazer ele, porque ele vem numa caixa relativamente grande e tal. Mas o que acontece? Qual que é a história desse barco? A gente comprou porque a gente tinha um outro barco, né, da Sevlor, da marca Sevlor. E ele tinha, eu pescava com ele no remo. Ele tinha uma lona que era muito sensível, né? E inevitavelmente o que foi acontecendo? Esse negócio de levar o barco, arrastar, começou a fazer pequenos furos no barco inflável da Sevlor. E eu gostava de pescar com ele, porque era uma pescaria muito bacana, com remo, era muito legal mesmo. Na época, né, a gente não tinha muita condição de ter motor e tudo, e gostava de pescar tucunaré, então a gente se virava nisso aí. Também na época não tinha caiaque, não existia esse negócio de caiaque, essa mania aí, que eu acho super legal também. Bom, então a gente se virava com o que tinha, né? Eu pescava com esse barco da Sevlor. Até que ele furou tanto, ele tinha tanto furo, que eu tive que aposentar ele, não tinha mais o que fazer, né? Os remendos já não estavam suportando. Bom, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar um barco inflável, porque eu gostava da praticidade dele, né? Para poder fazer essas pescarias, mas um barco inflável que fosse específico para pesca, que ele fosse criado para ser barco de pesca, não um barco de lazer, né? De recreação. E aí eu encontrei esse barco por acaso no Walmart, e aí meu pai ele comprou pra mim na época, né? Me deu de presente, não lembro que era, aniversário, Natal, enfim. O barco ele tem uma lona completamente diferente, ele foi realmente feito para pescaria. A lona dele é muito mais resistente do que aquele outro barquinho de recreação, né? Como ele foi projetado para isso, ele já tem todas as condições para suportar uma pescaria com isca artificial. Bom, qual que é a vantagem do barco? A vantagem do barco é que ele é prático, né? Ele dobra, ó, eu deixei ele exatamente do jeito que eu guardo ele, assim, dobrado. Só que ele tem alguns problemas, né? Que eu deixei ele guardado muito tempo, esse barco, por conta desses problemas. Eu pensava duas vezes em colocar ele no rio. Qual que era o problema? O primeiro problema era encher ele, né? Ele vem com essa bomba aqui, ó, né? Original dele. Essa Double Quick 2, né? Por que Double Quick 2? Porque ele tem ação dupla, né? Quando eu aperto ele solta ar. Quando eu volto, ele solta ar também. Então, ele enche o barco, mas demora muito. E assim, é um cansaço. Você tem que ficar lá bombando o negócio, sabe? Você fica suando. É complicado. Aí, para melhorar isso, eu comprei essa aqui da Náutica, que solta muito mais ar, é muito melhor e tal. Mas mesmo assim, putz, cansava, hein, meu? Cansa pra caramba. Isso aqui é legal, essa da Náutica é legal porque ela tanto infla, né? Como esvazia também. Então só você trocar ela vai esvaziar. Bom, então tinha muito trabalho, né? O remo também era complicado. Até que eu resolvi comprar o suporte do motor elétrico. Era difícil achar na época, mas eu consegui achar o original, né? Da própria Intex, vem nessa caixinha aí, ó. Né, o suporte original, que é esse aqui, né? Ele vem com uma madeira tratada para aguentar água, né, se molhar. Tem eu não sei que material que é isso aqui, mas ele é bem leve mesmo, para não alterar muito o peso do barco, né? Só que mesmo assim tinha um problema, que era
montar tudo isso, né? Você chegava lá na pescaria, tinha que esticar o barco, montar tudo e tal, e era uma complicação. Você enche esses bancos aqui, ó. Isso aqui é um banco, né? Você enche ele, encaixa no barco, você fica sentado. E por que eu tinha preguiça de fazer tudo isso, né? Não é preguiça, um desânimo de fazer tudo isso, porque a pescaria não era confortável, né? A pescaria era legal, tal, a gente ia com motor elétrico, só que a gente tinha que se virar, ficar sentado na beirada do barco, tinha que ficar... enfim, não dava para ficar em pé no barco. Então você ficava assim, não tinha encosto, né? Então você ficava corcunda toda hora, a coluna doía pra caramba, você pescava muito tempo, você saía quebrado do barco. Então era... Sabe, era legal tudo, mas não era aquela pescaria que você falava, nossa, demorou, meu, vamos passar por tudo isso, né, tal. E aí eu comecei a pensar, né, o que eu podia fazer para melhorar tudo isso, para eu não passar por isso, né. E eu pensei, mas não cheguei a conclusão nenhuma. E aí culminou também da gente comprar o motor em sociedade, né, o meu primo, meu tio e meu pai. E aí a gente meio que abandonou o barquinho, né? Ficou guardado, juntando poeira aqui em casa. E abandonei. Até que um dia, né? O meu amigo, o Alan, ele falou, Danilo, cara, eu tenho pescado muito de inflável, você tem que pensar nas soluções para isso aí. Eu sei fazer o piso rígido, né? Vamos comprar uma placa de madeirite de 10 milímetros. E aí eu monto para você, eu tenho tudo aqui, a gente tira a medida e tal. Aí eu, né, falei, bom, beleza, só que mesmo assim eu não estava acreditando muito que ia ficar confortável, não pensava que ia ficar firme, né? Aí o que a gente fez? A gente foi lá, compramos a placa, né, de madeirite e fizemos aqui esse piso aqui, ó. Esse aqui não, esse aqui, ó. Esse piso aqui, pode ver que tem um furo, né, para poder inflar ele. Então você encaixa o piso antes de encher e depois enche. Nós adaptamos aqui nessa lateral para não raspar no barco, né, para proteger e tudo mais. Aí, a primeira vez que a gente foi testar esse piso, a gente colocou no rack do carro e a gente amarrou tudo, né? Aceleramos o carro a 100 por hora. Isso aqui quebrou no meio, assim, plac, quebrou. Aí deu aquele desânimo e tal, né? Só que foi algo que aconteceu que foi bom, né? Não foi ruim, não. Primeiro que a gente aprendeu que tem que prender uma madeira nele, né? Para o vento, para segurar o vento. Então, com essa madeira presa aqui que a gente prendeu com arame e mais amarrar ele em cima do rack também, ele não vai acontecer isso. Você pode andar que não vai quebrar, né? E aquela peça que quebrou, nós fizemos uma peça para pescaria assim, única, né? Para pescaria solo, que é essa aqui. Essa peça que quebrou no meio. Então quando eu vou sozinho, eu ponho só essa aqui. E essa aqui cabe no banco de trás do carro, entendeu? Agora, essa aqui, quando eu vou em dois, aí essa eu tenho que pôr em cima do rack, né? Então, assim, uma coisa ruim que aconteceu acabou sendo legal, acabou valendo a pena. E por enquanto esse é o esquema. E vou falar para vocês, ficar em pé no barco me impressionou muito. É muito confortável mesmo, né? Não eu não sei, eu sou ignorante nisso, eu nunca pesquei de caiaque, né? Eu gostaria de pescar um dia para ver como é que é, eu sei que deve ser muito legal. Só que ficar em pé no caiaque, me parece, né? Eu volto a dizer, eu nunca pesquei de caiaque, eu não sei como é que é, mas me parece que não é tão confortável. Por que eu falo isso? Porque quando você fica em pé, quando eu vejo vídeo de pessoas que ficam em pé no caiaque e entra um peixe bom, imediatamente a tendência é a pessoa sentar. Dificilmente eu vejo um vídeo, a pessoa com caiaque, o peixe entrou, o peixe bom, a pessoa continua em pé lá. É difícil. Dá a impressão que a pessoa faz um certo esforço para se equilibrar, mesmo sendo bem estável o determinado modelo de caiaque, parece que a pessoa força um pouco, sabe? Para manter o equilíbrio. Isso gera cansaço. Coisa que não acontece aqui, né? Volto a dizer, desculpa se eu falei alguma besteira aí, eu nunca andei de caiaque, é a percepção que eu tenho vendo vídeos, vendo imagens e tudo. Bom, mas no barco inflável, que é algo que eu tenho percepção, né, eu tenho experiência, tudo, não acontece isso, é muito confortável mesmo, você fica em pé numa boa, sabe? Você não precisa nem se equilibrar, não precisa se preocupar, é bem tranquilo, assim. Então, isso me deixou encantado, esse conforto que tem, né?
impressionado mesmo. Bom, o problema principal foi solucionado, né, que era ficar em pé, beleza, e funcionou muito bem. Aí tinha outro problema, que era montar o suporte. A solução foi a mais simples possível, né? Era deixar o suporte montado, né? O que eu ando fazendo agora? Eu guardo, ponho o barco no porta-mala assim, com o suporte já montado. Ele tá no jeito. É só esticar e usar, né? E tinha mais o terceiro problema, que era ficar bombeando ele ali, suando, né? Até encher. É um barco que demora para encher e tudo mais. Aí o terceiro problema foi solucionado dessa maneira. O Alan, ele tinha um inflador 12 volts que vai no acendedor de cigarro do carro, e ele infla muito rápido. Enquanto você deixa inflando o barco, a gente pode fazer nossas coisas e tudo, né? E só que esse inflador, ele vai aqui, ó, no acendedor de cigarro do carro, né? E eu também não queria, né, ficar parando o carro perto para usar, enfim. Aí qual foi a solução? Comprar um adaptador, ó. Um adaptador que vai na bateria, né? Que a gente usa da própria bateria com o adaptador para poder encher ele. Então eu vou limpar ele agora, por isso que eu aproveitei para gravar esse vídeo. Eu vou passar uma água nele e aí eu vou mostrar para vocês quanto tempo demora na íntegra para encher ele com o inflador. Bom, então tá, o barco tá aberto aqui, né? Então vamos lá. Tem os números, ó, número 1, né? Número 2 e o número 3, que é a ordem para a gente encher ele. Aqui tem 10 centímetros, que mostra assim, que não se deve encher ele de modo que essa distância de 10 centímetros aumente, né? Passe de 10 centímetros. Vem com uma fita para medir e tudo, mas assim, eu peguei a manha já. Eu já sei mais ou menos sentindo quando que ele tá cheio da forma correta, né? Bom, então vamos lá, ó. Encaixar ele aqui, o inflador, né? Você encaixa ele aqui no barco e liga. Então, ó, na íntegra, quanto tempo vai demorar mais ou menos para encher ele. Então assim, ó, tá aqui ligado na bateria, né, ó. Olha lá, ligado na bateria. Então qual que é a situação? A situação é a seguinte. Enquanto tá enchendo aqui, eu tô aqui arrumando as coisas, descendo as coisas do carro, arrumando a varinha, arrumando as iscas, né? Enfim. Só que enquanto nessa situação, o piso dele já estaria encaixado ali, né? Eu tenho que primeiro encaixar o piso para depois encher ele. Para o piso ficar bem firme, né? Para não, porque senão ele fica solto, aí não vai ficar tão confortável. Fechar isso aqui, que eu vou passar água nele. É bom deixar tudo fechado para não entrar água. Para limpar ele, o piso não precisa encher, só a lateral, né, para ficar fácil de limpar. Beleza. Tira, né? Ele tem uma válvula. Essa válvula é o seguinte: ela não deixa sair o ar, ela deixa entrar, mas não deixa sair, né? Então assim, é super seguro essa questão da válvula. E quando eu vou pôr ele no rio, eu só dou só uma calibrada nele com a outra bomba, porque essa aqui ela não tem pressão suficiente. Então ela enche um bom tanto, só que só dou mais umas 3 bombeadas com a outra, só para dar uma calibrada nele, só para ficar perfeito, tá? Então vamos lá, eu vou cortar agora, eu vou encher o outro lado para depois fazer os últimos comentários. Bom, tá cheio, agora é só limpar ele. O que ele vem? Ele vem com essa corda lateral aqui, né? É uma corda para se a pessoa cair na água ela poder segurar, né? É uma corda de segurança ali.
Ele vem com esses dois suportes para vara. Aí você percebe, né, a especificidade do barco, né, ó. Esses dois suportes para vara aqui, esse e o do fundo, né? Põe a vara aqui, varinha aqui, ela fica em pé aqui de boa. Bem, nossa, varinha fica bem segura aqui, né? Tem esse suporte aqui pro remo, né, para você pôr o remo, deixa o remo esticado. Tem isso aqui que é para você encaixar o remo. O remo que vem nele é um remo que você rosqueia ele, né? Então quando você rosqueia ele aqui assim, né, os dois, o barco ele passa a ser aquele barco que você... Parece aqueles barcos de marinheiro, sabe? Que você fica remando assim com o suporte, com os dois remos de uma vez, que vai bem, é bem prático. Mas aí se você quiser remar, fazer um exercício ali e tal, dá pra fazer, tá? Eu prefiro deixar o remo tradicional, deixar o remo encaixado aqui, né? Ali, se precisar usar o remo eu uso. Aqui ele tem já, deixa eu passar para esse lado aqui. Aqui ele tem um lugar para pôr a bateria, mas eu não uso isso, tá? Eu deixo ele encostadinho aqui, ponho a bateria aqui e o banco dele eu ponho aqui, né? Que aí ele separa a bateria de mim. Tem isso aqui, que é tipo um local para você pôr isca, pra você pôr suas coisas. Eu também uso muito pouco, eu prefiro colocar alguma coisa aí para facilitar. Bom, especificidades, né? Aqui, ó, mostra bem a categoria do barco, tal, número, não sei o que aguenta aí 300 quilos, né? Mais ou menos 3 pessoas. Só que 3 pessoas pescando, esquece, tá? Tem que ser 2. Então mostra a capacidade, o mala, mais motor, mais uma pessoa grande, uma pequena, 300 quilos no total, né? A capacidade máxima de potência, ó, 2 HP, né? Que é o que ele aguenta, né? Quantos quilos o motor tem que ter para ele ficar seguro atrás do barco. Então o que eu faço? Eu uso um motor de 34 libras, né? Que é bem econômico. E ele puxa super bem. E a bateria de 60 amperes. Esse motor e essa bateria, eles vão aguentar tranquilamente mais ou menos uns... Se a bateria estiver boa, tá? Mais ou menos uns 10 km ida e volta. Um percurso total de 10 km. Assim, tranquilamente, tá? Agora, se tiver 2 baterias, né? Claro, ou uma bateria melhor, claro que você vai poder aumentar um pouco esse percurso. Aí vai de você. Outra pergunta pertinente que me fizeram é a respeito da resistência do barco. Bom, no começo, quando eu comprei ele, eu confesso para vocês que eu fui bastante... Eu exagerei muito, né, com ele. Porque na época, 400 reais, né, custava isso, 350, 400 reais. Na época ali você não valorizava muito, apesar de não ser barato, tá? Mas é diferente, 400 de 1.800, né? Então eu abusei com esse barco, abusei mesmo. Raspei ele no chão, entendeu? Taquei isca nele. Uma vez eu encontrei uma isca enfiada no vão dele, assim, que eu tinha esquecido, sabe? Os negócios assim. E não sei se foi sorte ou não, nunca aconteceu nada. Várias vezes eu pescando, a isca enroscava até hoje, né? A isca enrosca na estrutura, eu puxo, ela bate no barco com tudo, ela vem, né, com tudo, parecendo um estilingue. Ainda bem que não vem na gente, né? Isso é um perigo na pescaria com isca artificial. Só que tem os motivos que isso não acontece, né? Primeiro que a lona dele é muito, mas muito resistente mesmo, é impressionante. É claro que se você, por exemplo, deixar ele vazio em cima de um espinho, por exemplo, e você pisar em cima dele com 80, 90 quilos assim, com certeza ele vai penetrar, né? A superfície de contato do espinho é muito pequena e com o peso em cima ele penetra e vai fazer um furinho, é normal. Mas numa situação de pescaria assim, nunca aconteceu de furar. Quer dizer, esse barco nunca foi furado, cara. Eu já usei muito ele, nunca furou. Outra coisa interessante desse barco, que ajuda também, é esse... Eu não sei se chama friso. Vamos chamar isso de proteção, tá? É uma proteção com uma borracha, assim. Isso aqui é uma borracha muito firme. Pra que serve isso aqui? Pra quando o barco, às vezes, bater, né? Em pau, em estrutura... E já aconteceu isso muito comigo, sabe? Tá ventando, eu tento controlar o barco, né? O barco é leve, e aí eu não consigo desviar do pau, ele bate com tudo e raspa, assim. Mas ele não raspa no barco, ele raspa aqui, ó. Então, nunca aconteceu nada também. Já raspou em estaleiro, sabe?
Nunca aconteceu, ainda bem. É o fato dele ser leve, né? O fato dele ser leve, você pode tranquilamente, com uma velocidade baixa no motor elétrico, para economizar bateria, fazer o seu trajeto, né? Só que é o seguinte, o fato dele ser leve também é um ponto negativo, porque qualquer brisinha de vento vai alterar bem assim, a direção do barco, né? Então vamos supor, você quer deixar ele em linha reta no número 1, no elétrico, assim, se tiver ventando, dificilmente ele vai ficar em linha reta, o vento vai influenciar muito ele. Então, quando está ventando muito, o certo é você tirar, deixar alguém controlando ele, né? Deixar uma pessoa controlando e o outro pescando, e aí revezando, né? Nessa situação. Senão vai ficar difícil para os dois. E para finalizar, mostrar, né? Como ele é específico, assim. Essa questão de ser específico para pesca, ó. Ele tem um lugar para pegar aqui, né? Um lugar para pegar aqui, né? Tem essa proteção de plástico, de borracha, perdão, que em volta dele inteiro. Aqui também tem uma lona muito forte, costurada, né? Uma costura forte. E olha só o cuidado que eles tiveram, ó. Nessa parte, que é a parte que a gente raspa muito o barco, né? Que é a parte que mais raspa. Eles costuraram aqui na lona uma proteção extra, né? Que é como se fosse uma lona dupla. Um reforço aqui, ó. Porque eles projetaram já o barco sabendo que o pescador às vezes vai chegar da pescaria, vai puxar o barco, né? Para o vento não influenciar, ou quer puxar, como a gente faz com barco de alumínio, para ele não sair no rio. Então tem isso aqui exatamente para isso. Então eu achei impressionante o cuidado, né? Mas é evidente, é óbvio, que você tem que ter ciência que você está andando com um barco inflável, né? Apesar de ser específico para pesca, é um barco inflável, é leve e você não pode abusar com ele, né? Com certeza não. Que nem hoje. Hoje está um dia com muito vento, né? Se não tivesse tanto vento assim, com toda certeza, eu estaria lá em Sabino pescando. Eu tenho certeza absoluta. Eu conversaria com meu amigo e eu iria lá no rancho, porque hoje está um dia muito bonito. Mas como está ventando muito, então eu já pensei, não, eu não vou. Não vou porque eu vou passar nervoso, o barco vai ficar virando para lá e para cá. Então hoje não compensaria. Então é isso que a gente tem que ter bastante noção assim, e cuidado, né? Agora, para finalizar, esse é um barco que ele é mania lá nos Estados Unidos, cara. Você procura Seahawk 2, né, Mariner 3, nossa, você vai achar muito vídeo deles. Eles personalizam o barco e tal, né, deixa até legal, fica legal as personalizações. Que aqui é muito caro, né, mas lá é mania esse barco, assim. E ele é resistente à água salgada, então tem um pessoal que faz umas loucuras com ele, vai em alto mar, sabe, põe motor, vai em alto mar. Sinceramente, eu não teria essa coragem, não. Mesmo não tendo acontecido nada comigo, né, eu respeito as limitações desse barco, né? Tem vídeo aqui no Brasil mesmo de pessoal com motorização pesada com ele, assim, andando em corredeira. Tem vídeo de gente fazendo uma adaptação embaixo e fazendo rafting com o barco, sabe? Então, assim, o pessoal exagera mesmo. Eu não acho que deve exagerar. Eu acho que é um barco que você tem que ter noção do que você está fazendo, né? Apesar de ser um barco super resistente, você encosta nele, você já vê que ele é resistente, mas, né, ele não é um barco específico para rafting, por exemplo, né? Eu não teria coragem, nem específico, apesar de ele aguentar água salgada, né? Muita gente pescar no mar com ele. Eu não iria em alto mar com isso aqui, não iria mesmo, sabendo da influência que o vento faz nele, etc, né? Mas, né, esses malucos aí, apesar de eu achar eles malucos, eles nunca aconteceram nada com ele, pelo menos eu acho que não. Então mostra, assim, evidencia também como é resistente o barco, né? Então, bom, o que mais eu posso falar? Tem a questão do espaço, que é limitado também, que é um ponto negativo, né? Para pescar nesse barco a gente tem que tomar muito cuidado com o espaço. Não adianta ficar levando muita tralha, a não ser que você esteja sozinho. Se você tiver em dois, pôr as iscas numa caixinha pequena, né? Pôr um galão de água, de preferência alguma coisa no meio do barco, no centro dele, assim, um cooler, alguma coisa para pôr as iscas, pôr as coisas, né? Para não deixar solto no barco. E é isso, né? Basicamente é isso. Eu tô usando muito, tô gostando muito. E agora parece que eu descobri a mina do ouro, né? Um barco que tava parado, juntando poeira em casa, eu tô usando bastante. E é isso aí, se tiver alguma dúvida aí,
É só perguntar nos comentários, assim que eu conseguir, eu